Essa videoaula sobre o alpinismo foi feita pelos alunos Antônio Domingos, Wesley Gabriel e eu, Eric Lucas, orientada pelo professor Alisson Batista. Antes de tudo, é de extrema importância saber a diferença entre montanhismo e alpinismo. Quando falamos de montanhismo, abrange qualquer prática que seja realizada em uma montanha, como acampar, correr, fazer piquenique e caminhar. Já a palavra alpinismo refere-se à escalada da montanha, sendo assim necessário ter os conhecimentos, as técnicas e os equipamentos apropriados para esse esporte. E quando surgiu o alpinismo? Há muito tempo atrás, as montanhas já eram uma curiosidade para a humanidade. Mas como era um elemento desconhecido, surgiram diversas lendas e histórias sombrias referentes às montanhas. Chegaram a pensar que elas eram as moradias dos deuses. Por isso, hoje em dia tem vários filmes que exploram essa herança cultural e colocam criaturas místicas em cenários montanhosos. Com o passar do tempo, o homem foi desbravando e adquirindo conhecimento sobre os diversos elementos e fenômenos que aconteciam na Terra. Até que no século XVII surge o Iluminismo, e a busca pelo conhecimento aumenta cada vez mais, fazendo com que o homem ficasse cada vez mais intrigado com as montanhas e surgisse um forte desejo de entender e explorar as grandes e até então misteriosas montanhas. Até que um dia, um professor de Genebra, que estava sendo movido pela expectativa de realizar descobertas científicas, chamado Horace Sansuri, foi para um vale, conhecido como o Vale de Shimone, em 1760, e ofereceu uma grande quantia para reunir homens que o ajudassem a escalar o Monte Branco. Iremos falar mais dessa montanha adiante. Mas foi apenas em 1786 que o médico Michael Gable Packard e um pesquisador de diamante Jacques Beaumont finalmente conseguiram alcançar o topo. Depois disso, as conquistas do alpinismo só aumentaram. Os ingleses revolucionaram diversas técnicas desse esporte e superaram diversos obstáculos, até que em 1953 a humanidade chega ao topo do mundo no Monte Everest. Sou Wesley Gabriel e vou falar um pouco sobre as regras de segurança do alpinismo. Antes de ir às montanhas, alpinistas precisam tomar seus devidos cuidados, como adaptar seus objetos ao nível de atividade e ao seu estado de saúde e preparo físico atual, o que é muito importante, até mesmo ser honesto consigo mesmo e saber até onde você aguenta. Muito importante também é você conferir a previsão do tempo do local onde você vai, buscar conselhos e informações a respeito da via de escalada antes de ir para escalar. Antes de sair, procure registrar-se em algum lugar descrevendo sua atividade em uma entrada de parque, um site, clube de escalada, uma rede social, etc. Sempre ter celulares ou serviços de resgate locais de onde quer que você esteja. Nunca esqueça de levar comida, bebida o suficiente, além de vestir roupas adequadas, carregar equipamento básico para situações de emergência, ter sempre à mão uma bolsa de primeiros socorros, óculos de sol, gorro ou um boné. Enquanto realiza sua escalada, procure aquecer-se adequadamente. Preferencialmente, caminhe lentamente nos primeiros 20 minutos de caminhada para permitir que seu corpo se adapte progressivamente. Descanse, coma e beba água de cada 2 a 3 horas, sempre que possível. Procure comer pouco e beber muita água, mesmo que não tenha sede. Consuma uma dieta rica em carboidratos. Não consuma álcool até que tenha terminado a sua atividade de montanha. Lembrando que crianças e idosos precisam se alimentar e se hidratar com mais frequência. Se você for iniciante, é recomendável que acima dos 2.500 a 3.000 metros você não suba mais de 500 metros por dia. Espere seu corpo se adaptar no onde você está. Passe uma noite ou duas e, se possível, não durma no ponto mais alto alcançado durante o dia. Agora eu vou falar sobre técnicas de escalada. As técnicas de escalada são de valor imensuráveis na hora H. Técnicas de escalada: escalando eficientemente, que consiste em 6 técnicas básicas. A primeira são os braços retos, são braços felizes. Endireitar seu braço permite que seu esqueleto tome a maior parte do peso, não seus músculos. Mesmo uma leve curva no cotovelo significa que seus músculos estão trabalhando para mantê-lo lá. A segunda, concentre-se nos quadris. Os iniciantes muitas vezes mantêm os quadris em quadratura na parede, o que pode parecer muito estável, mas empurra seu peso para longe da parede e estressa seus músculos.
Tente manter um quadril encostado na parede. Isso ajuda a manter o peso sobre os pés e permite que você se incline para trás com os braços estendidos. O quarto, ter um quadril perto da parede, aproximado do seu ombro. Seu peso está acima dos seus pés, diminuindo suas chances de se desequilibrar. Um ombro próximo também altera o ângulo de tração dos apoios para as mãos, facilitando a aderência. Quinto, bons escaladores sobem com os olhos. Mantenha os olhos na parede para procurar suportes que permitam descansar rapidamente. Não se concentre apenas em marcar de giz. E o sexto, quando você encontrar um bom descanso, use-o. Permita que sua pulsão diminua a velocidade e sacuda seus braços para que eles não sejam cansados mais tarde. Agora vou falar sobre as vestimentas e equipamentos e a tecnologia envolvida nelas. Os alpinistas precisam ir com várias camadas de roupas para aguentar o frio. Sabendo disso, foi adotada pelas grandes marcas de tecnologia a tecnologia Gore-Tex, que é composta por microporos 20.000 vezes menores que uma gota d'água, impedindo que o frio entre nas roupas, mantendo os alpinistas aquecidos. Os alpinistas também usam os crampons, um sapato de ferro que fixa o pé do alpinista na neve. E com a tecnologia desenvolvida pela Black Diamond, os alpinistas agora são capazes de andar sem ficar presos na neve e mesmo assim mantendo seus pés bem fixados. Também foi desenvolvida a Avalung, que é um sistema de respiração colocado na alça da mochila, que permite que o alpinista respire caso esteja abaixo da neve, em caso de avalanche. E também temos as cadeirinhas que os escaladores usam como segurança na hora de uma queda, que hoje em dia aguentam um tranco de até 4.000 kg de força, e que são muito leves e dão uma boa liberdade para os escaladores. Oi, meu nome é Antônio Domingos e eu vou falar sobre as variantes do alpinismo. O lugar e os equipamentos que se pratica o alpinismo foram ajudando outras modalidades a se desenvolver e se estabelecerem. Os equipamentos com mais possibilidades e maior facilidade de utilização abriram novas possibilidades para os outros esportes, como é o caso escalada livre e escalada artificial, que na escalada livre o esportista se apoia no próprio formato da pedra para subir, agarrando-se em pontas ou falhas naturais. Na escalada livre, o escalador usa o seu próprio corpo, mãos e pés como um meio para poder subir na parede. Já na escalada artificial, caracteriza pelos pontos de segurança fixados na parede a subir. Na escalada artificial, o escalador recorre a aparelhos tais como estribo, grampos, móveis para auxiliar na sua progressão. Outra variante é a escalada de cascata de gelo. A escalada de gelo é uma escalada de tipo extremo radical que consiste em subir uma parede de água congelada como uma cascata. Os equipamentos em específico é constituído por grampos, que têm espinho de ferro nas suas pontas frontais das botas, e um piolet em cada mão, que são uma espécie de gancho para ajudar o sustento do corpo. A segurança pode fazer na própria cascata com um pitão, que consiste numa lâmina metálica com uma argola na outra extremidade, que se afunda nas fissuras do terreno com um martelo e que serve como ponto de ancoragem para impedir o escalador de cair ou assegurar a sua progressão. A última variante que eu escolhi foi o boulder, a escalada em rocha, praticamente sem uso dos equipamentos de segurança convencionais, como cordas e mosquetões. O boulder consiste em uma escalada de pequenos blocos de pedras, geralmente com uma altura não superior a 6 metros, onde os movimentos para finalizar o boulder são geralmente de extrema dificuldade técnica e exigem força. Falando agora sobre o dia a dia dos alpinistas quando estão escalando, dependendo da montanha que os alpinistas escolhem para escalar, eles podem passar alguns dias para conseguir chegar ao cume. Para aproveitar ao máximo, os alpinistas começam escalando logo cedo, pegando a luz do sol para começar a ação. De manhã, os alpinistas comem e vão logo escalar, só parando de tarde na hora do almoço, onde dependendo da parte da montanha, eles se abrigam, comem e descansam. Voltando a escalar, eles param mais tarde para lanchar e fazer a última escalada do dia. Quando chega a noite,
ou quando são obrigados a interromper a escalada para descansar ou por questões meteorológicas, alguns alpinistas não perdem tempo procurando um espaço plano para acampar. Eles simplesmente montam suas tendas nas alturas. É preciso força mental para dormir a vários metros de distância do chão, sem entrar em pânico. E é preciso muita destreza para montar essas tendas, no sistema chamado Prorlat, que consiste em fixar na parede cordas das paredes rochosas que sustentam a barraca própria para esse tipo de acampamento. Falando sobre as cotações, cotações são uma forma de avaliar a dificuldade de uma montanha. A partir do ano de 1947, passaram a graduar a dificuldade nas linhas de escaladas técnicas nas montanhas, adotando o sistema utilizado pela União Internacional de Associações de Alpinismo, a UIAA, com níveis representados pela numeração romana, subdivididos em inferior e superior, indo do 1 negativo, 1 positivo, 2 negativo, 2 positivo, indo assim sucessivamente, utilizando assim o número seguido de 1 mais ou de 1 menos, que varia de 1 a 12. Quanto maior a dificuldade da montanha, se classifica com maiores números. Diversas montanhas fazem parte da história do alpinismo, mas nesse trabalho vamos apresentar especificamente o Monte Branco, o Monte Cervino e o mais conhecido Monte Everest. Localizado entre a França e a Itália, o Monte Branco tem cerca de 4.808,73 metros de altitude. As primeiras pessoas a escalarem essa enorme montanha foram Michel Pecker e Jacques Bouman. É importante ressaltar que em 1808 a primeira mulher atingiu o cume desse monte, Maria Perrot é o nome dela. Durante o tempo, esse monte acumulou diversos acontecimentos, alguns trágicos, outros inesperados. Mas separamos 4 desses acontecimentos para mostrar a vocês. O primeiro tópico que foi separado é bem triste, pois em 29 de maio de 2009, a francesa campeã olímpica Karine Rubin morreu junto com seus companheiros ao cair em uma crevasse, que são aberturas que acontecem nas geleiras. O segundo tópico é daqueles bem aleatórios. 13 de setembro de 2007, 20 pessoas colocam uma banheira, isso mesmo, uma banheira no topo do Monte Branco. O terceiro evento se enquadra como uma curiosidade. Em 1886, Theodore Roosevelt, aquele que se tornaria futuramente o presidente dos Estados Unidos, liderou uma expedição com o objetivo de chegar ao topo do monte. E por último, mas não menos aleatório, em 8 de junho de 2007, Marco Evariste cobriu o topo do monte com um grande tecido vermelho e mostrou a escritura Pink State. O Monte Cervino será o próximo abordado nesse vídeo. Ele fica localizado na fronteira da Suíça com a Itália, tendo 4.478 metros de altura. Como já foi falado anteriormente, esse foi o monte que Edward Wimper escalou, e essa foi de extrema importância, pois culminou na idade de ouro do alpinismo. Por último, o mais famoso de todos, o Monte Everest. Ele fica localizado na Cordilheira do Himalaia. Seu cume alcança os 8.850 metros de altitude. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o seu nome é uma homenagem feita para George Everest, que foi o diretor da mediação trigonométrica da Índia. A primeira expedição foi feita em 1922, tendo seu cume alcançado apenas no dia 29 de maio de 1953. Em 1975, Jane Tabari conquistou a marca de ser a primeira mulher a chegar ao cume do Everest. Agora eu vou falar sobre o alpinismo industrial. O alpinismo industrial é uma profissão altamente qualificada que atua na construção civil e tem a complexa tarefa de alcançar locais de difícil acesso. Isso elimina a necessidade de estruturas de suporte, como andaimes, plataformas elevatórias ou varandas. É considerada uma ocupação de extrema importância quando a localização é geograficamente limitada, que também é uma profissão muito arriscada, pois as estruturas de maiores edifícios são geograficamente difíceis de reparar. Muitas vezes a construção desses edifícios é completamente incomum em muitos aspectos, e são os alpinistas industriais os responsáveis por tais tarefas. A ascensão do montanhismo industrial ocorreu na década de 1930 durante a construção da represa Hoover, no Alabama. A estabilização das paredes deterioradas do cânion era uma prioridade importante antes do início da construção. No Brasil, porém, a profissão só surgiu por volta de 1990, permitindo o acesso seguro a locais de acesso restrito. No entanto, como o Brasil era uma profissão muito nova, os profissionais eram
respaldados por padrões internacionais estabelecidos pela International Rope Access Trade Association, a IRATA, pois ainda não havia regras nacionais de segurança. Suas medidas de segurança eram um sistema anti-queda para que, no caso de choque ou de uma aceleração súbita, a corda seja automaticamente travada, parando o trabalhador. Além disso, pode-se contar com outros materiais de segurança, como descensores, linha de vida, capacete, mosquetões e etc. Esperamos que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre alpinismo e que tenham gostado da videoaula. Muito obrigado por assistirem.